pipi. Nossa, tá muito quente. Hã? Tá muito quente. Não, não é isso não. Aqui, ó. Alguém entrou? Sim. Eu só não sei quem é ainda, porque eu... Quer o meu celular? Esse não. Pega aqui. Não vou botar não. Matheus Cantini e Letícia Silveira. Só não sei o que eles querem. Boa tarde, Matheus e Letícia. Alguma dúvida? Ou está tudo ok? Está tudo bem? Enquanto isso, então vamos resolver a questão 9 da lista. Que eu fiquei devendo para vocês. Tá? Ele dizia lá que ia ter uma fileira com 9 alunos do terceiro esquadrão, do segundo esquadrão, 3 alunos do terceiro esquadrão e 2 alunos do primeiro esquadrão. Em que eles iam fazer uma fila de 14 alunos em que na primeira e na última posição tinham que ser alunos do segundo esquadrão. Tá? Então, como a gente tem 9 alunos, então teria uma possibilidade de 9, outra 8. Tá? E nessas posições centrais, 2 alunos tinham que estar sempre juntos, seriam do primeiro esquadrão. 2 alunos teriam que estar sempre juntos, seriam do terceiro esquadrão, certo? Depois nós teríamos os 7 alunos do segundo esquadrão e o último aluno que sobraria, que seria do terceiro esquadrão. Eu estava em dúvida como resolver isso aí. Então, o que ele tem fixo? Ele estabeleceu 2 posições fixas, que tem que ser alunos do segundo esquadrão. Essas outras posições, que são 10 posições, a gente tem que distribuir os outros alunos, sendo que os dois do primeiro esquadrão e 2 do terceiro esquadrão tem que estar sempre juntos. Então, dessas 10 posições, a gente teria que ter um grupo de 9 fatorial, que seria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? E a posição que sobrasse seria um aluno do terceiro esquadrão, que seria 1. Tá? Então, nossa conta ficaria normalmente como 9 vezes 8 vezes 9 fatorial. Porém, nós temos que os alunos do segundo esquadrão, que são em 2, eles podem trocar de posição. Como são 2 alunos para 2 posições, vezes 2 fatorial. Isso aqui seriam os alunos do primeiro esquadrão. Vezes, são 2 posições para 3 alunos do terceiro esquadrão. Então, a gente teria 3 fatorial. Então, seriam os alunos do terceiro esquadrão. Então, a nossa conta seria igual 9 vezes 8, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, vezes 9 fatorial. Essa conta aqui dá 864 vezes 9 fatorial.
Tá? A minha confusão é que eu não estava conseguindo decifrar essa conta aqui, como é que eu ia fazer. Tá? Então a solução da questão 9 fica dessa forma. Tá bom? Alguém gerou mais alguma dúvida aí? Não. Não? Tá tudo ok? Todo mundo sabendo bem? Sabendo tudo? Mais tarde, daqui a pouco eu vou fazer uma videoaula, vou postar no YouTube, no Classroom, que é sobre os 3 casos especiais que a gente tem de permutação e combinação. A Larissa do Campo pediu a questão 23. 23? Então 23, dúvida da Larissa. Em uma competição de vôlei de praia, participavam N duplas. Dividir aqui assim, dividir o quadro diferente. N duplas. Ao final, todos os adversários se cumprimentaram. Então, todos se cumprimentaram. Sabendo-se que foram contados 180 apertos de mão, tá, e cumprimentaram somente uma única vez, então ninguém repetiu. Tá? Então ele quer saber qual é o N, qual o valor de N, né? Então, qual o valor de N? Então vamos lá fazer as nossas contas, tá? Então se duas duplas, se N fosse igual a 2, tá? A gente teria quantos apertos de mãos? Seria cada atleta, o atleta de uma dupla, da dupla A, tá? Ele apertaria a mão do B1 e do B2, e o A2 apertaria a mão do B1 e do B2, certo? Então cada duas duplas a gente teria 4 apertos de mão. Tá, então assim, se cada duas duplas dão 4 apertos de mão, a gente teria que fazer uma... Tá aqui. Então eu vou transformar Então, cada combinação de N duplas 2 a 2 teria que me dar 180 apertos de mão, certo? Então, combinação de N 2 a 2 daria N fatorial, N menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui teria que ser igual a 180.
questão é considerada difícil. É difícil. Essa questão é considerada difícil. Bom, então vamos só uma coisa. Como para cada n igual a 2, quer dizer, para cada duas duplas, a gente tem 4 apertos, tá? Bom. Então a gente vai simplificar isso aqui, que a gente não vai trabalhar mais com 180, tá certo? Então agora nós vamos trabalhar com 180 dividido por 4, que seria a relação que nós teríamos para cada dupla que a gente tem ali, tá certo? Para cada duas duplas a gente teria uma quantidade de apertos de mão. Tá? Então eu tenho que dividir isso por 4, que isso aqui dá 45. Então esse 180 dividido por 4, que dá igual a 45, certo? Então isso aqui vai dar n, que multiplica n menos 1, vezes dividido por 2, que é igual a 45. Então daria n vezes n menos 1 é igual a 90, certo? Só que a gente não pode escrever dessa forma. N, que multiplica n menos 1 é igual a 9 vezes 10, tá? Então, n menos 1 é igual a 9, n vai ser igual a 10, tá certo? Então isso daria a letra C. Vamos confirmar se deu certo. 23, letra C. Tá? Vamos lá. Por que que a gente fez dessa forma? O que que eu fiz? Como ele pediu quantos apertos de mãos teria, eu tenho que descobrir. Para cada duas duplas, quantos apertos de mão existirão? Tá? Então eu peguei N igual a 2, quer dizer, eu estou trabalhando com duas duplas. Quem aperta a mão de quem? O primeiro elemento da dupla A aperta a mão dos dois elementos da dupla B. O segundo elemento dos dois elementos da dupla B. Então ele tem 4 apertos de mão para cada par de atletas, para cada par de duplas. Tá certo? Então esses 180 apertos de mão, vou ter que dividir por 4, que vão ser a quantidade de pares de duplas que eu vou montar. Tá? Por isso que eu divido isso aqui por 4. Tá certo? Então aí a gente faz as contas a partir disso aqui. Tá bom, Santoro? Larissa, entendeu? Pai, a Letícia alguma coisa pediu 35. Ah? 35. 35? Larissa, entendeu? Ninguém falou nada? Ninguém falou nada. Ah, pessoal, outra coisa, tá? Já mandei um aviso para vocês. Segunda que vem, dia 20, teremos a nossa AP no Avana, tá? Então, entrem a partir das 8 horas, tá? O Tony vai começar a fazer a prova e ela vai durar até as 9h30, com duração de 50 minutos. Então, a hora que você entrar, você tem 50 minutos para realizar a prova. Pai, o Santoro perguntou onde está o pulo do gato da questão 23. 23? O pulo do gato está justamente aqui. Você descobrir quantos apertos de mãos teriam em cada par de duplas que estivessem jogando. Tá? Que a partir daqui eu descobri que é 45, eu posso fazer combinação de N duplas, 2 a 2. Tá? Então o grande segredo foi descobrir esse 45. Se tu ficar trabalhando com 180, não vai achar a resposta nunca. Certo? O senhor que fez a AP ou foi a Bíblia? Fui eu. Mas são questões tranquilas. Vocês ficam tranquilos, tá? Essa AP foi minha. Mas está bem mais fácil do que a primeira AP que a gente fez, tá? Então, dado o conjunto A. 1, 2, 3. Tem 10 aqui. Subconjuntos com
3 elementos. Um soma par. Isso aqui a gente já fez isso aqui, tá? Se eu não me engano. Vamos confirmar depois aí, Carol, você já fez, tá? Então vamos lá. Eu tenho que somar 3 elementos do conjunto A e a soma da par, tá certo? Como é que a gente faz somar 3 elementos para dar par? Aliás, esse a gente não fez não, a gente fez com ímpar, tá? Para a gente dar para uma soma da par, eu tenho que ter 3 pares, tá certo? 3 elementos, né? 3 elementos pares, né? Porque somar um par com um par dá um número par, ou 2 ímpares, quer dizer, um número ímpar, 1 mais 3 sempre vai dar um par, né? E um número par, certo? Então vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Então a gente vai agora ter que fazer essas combinações. Então, para o primeiro caso, vou chamar aqui caso A, caso 1, não, A e B. Para o caso A, 3 pares, simplificar aqui, preguiça de escrever, tá certo? A gente vai ter uma combinação de quantos elementos pares nós vamos ter no conjunto A. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então combinação de 5 elementos, 3 a 3, tá certo? Então vai ser 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Aí vocês vão perguntar, por que a gente vai fazer combinação? Porque quando eu falei que são subconjuntos, tá certo? Se são subconjuntos, eu já digo que são elementos distintos e não importa a ordem. Então, se são distintos e não importa a ordem, eu tenho que trabalhar com... Então, isso aqui vai ser uma combinação, tá certo? Então, isso aqui vai dar 5 vezes 4, porque vai ser 5, 4, 3, 2, 1. Aqui eu tenho 3, 2, 1, corto, fica isso, dividido por 2. Então, isso aqui dá 10 opções de combinações para 3 elementos pares, tá? Agora nós vamos pegar o item B. O item B nós vamos ter 2 ímpares e um par. Aí vamos lá, quantos elementos pares são? Ah, aqui são 5, tá certo? E aqui vai ser combinação de 5 números ímpares, 2 a 2. Então a minha solução aqui vai ser 5 vezes combinação de 5, 2 a 2. Então vai ser 5 fatorial, 5, que multiplica 5 fatorial, dividido por 5 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial, tá certo? Então isso ali vai dar 5. 5 corto com esse aqui dá 5 vezes 4, dividido por 2. Então corto esse aqui dá 2, é o que tem 50 opções, tá? Então a quantidade de subconjuntos que a gente vai ter, tá? Nossa resposta vai ser igual a 50 mais 10, 60 subconjuntos. Da letra A. Certo? Tá bom, Larissa? É Larissa? Foi isso? Não, foi Letícia. Letícia, tudo bem? Letícia Romero. Ninguém tem mais dúvida.
Ainda? Então lembrando, então a AP vai ser 10 questõezinhas somente, tá pessoal? Não tem nada mais do que isso, são questões de múltipla escolha, tá? E vai estar no sistema lá, já coloquei, ela vai abrir para vocês exatamente na segunda-feira às 8 da manhã, tá? Ou talvez um pouco mais cedo, mas vocês vão poder entrar a partir das 8 da manhã para fazer a prova. Hoje à tarde eu vou postar, mais tarde eu vou postar um vídeo com mais 3 pontos especiais da matéria de permutação e combinação, da parte de análise combinatória. E semana que vem nós vamos iniciar em binômio de Newton. Tá certo? Vou botar também mais uma lista de exercícios, com mais 15 exercícios para vocês. Tudo certo. E daqui a pouco a Carolina, minha filha, vai postar isso aí para vocês, essas aulas todas escritas, tá? Salvou. Ah? Salvou? As questões? Aham. Não, a aula. Tá gravando aqui. Ah, tá gravando? 41. 41. Se não checar, vai tudo. Com 6 alunos. Organizou em círculos, né? Então são 3 meninos e 3 meninas. Então sempre um menino do lado de uma menina. Certo? Ele quer saber quantas possibilidades. Então vamos fazer um círculo aqui. Um círculo. Vou dividir em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vamos chamar de. Então vou ter sempre. Vou botar como H e M, tá? H, M, H, M, H, M. Vamos chamar assim de H1, M1, H2, M2, H3, M3. Certo? Então aqui, se a gente fosse montar direito, a gente ia sempre juntar. Como é que a gente vai fazer? Então primeiro, juntar os pares, né? Então aqui, um par, 2 pares e 3 pares, certo? Em vez de eu trabalhar então com 6 posições, eu vou trabalhar com 1, 2, 3 posições, certo? Então seria 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Porém, dentro disso aqui, eu poderia inverter a posição, não poderia? Poderia trocar H com M? Então, vezes 2, certo? Ah, mas aí a gente tem algum probleminha, tá certo? Quando a gente brinca de roda, se a gente inverte a posição, por exemplo, se a gente montasse uma posição dessa forma, H2, M2, H3, M3, H1,
que foi? Por que dividiu em pares? Porque ele quer sempre um menino do lado de uma menina. Certo? Então eu sempre tenho que dividir. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Então estou sempre trabalhando aos pares, tá? E o par tem que estar na ordem certinha. Homem com mulher. Tá bom? E aqui, agora o que aconteceu aqui? Eu só peguei a posição, só rodei o círculo. Tá? Então o H2 tomou o lugar do H1, o H1 do H3 e o H3 do H2. Então só mudei. Isso aqui alterou a ordem que eles estavam? Não. Então são posições. Então quando eu faço essas duas posições, tá? São posições iguais. Então a mesma coisa quando a gente brinca de roda. Se a gente brincar de roda, o nosso parceiro do lado direito e do lado esquerdo, ele não altera nunca, a gente só está rodando em círculo, tá certo? Então toda vez que a gente tem esse tipo de posição, a gente tem um número de repetições dessas posições. Então essa posição H1, M1, H2, M2, H3, M3, a gente pode ter ela aqui uma, o H1 pode ocupar essa e essa posição, tá? E o H2 roda juntinho, tá certo? Então sempre que a gente tem, no caso aqui a gente tem um nome que a gente chama de permutação circular, tá? A gente vai dividir por N posições, por quantos números a gente tem. Então no caso aqui eu tinha uma permutação, aliás, isso aqui é uma permutação de 3 posições, tá certo? Quando eu trabalho com permutação circular, tá? Eu vou trabalhar com a permutação de 3. Eu não sei como é que a gente bota essa circular, mas vamos botar uma bolinha aqui, tá? Tem representação para permutação circular? PC. PC? Acho que é. Então, ó, vou chamar aqui PC, permutação circular de 3 posições. Eu vou pegar 3 fatorial e vou dividir por 3, tá? Então, o que a gente vai aplicar aqui? Então, a nossa solução vai ficar 2, que é que eu posso trocar de posição, vezes a permutação circular de 3. Então, vai ser 2 vezes 3 fatorial dividido por 3, que isso aqui dá igual a 4 posições diferentes, tá? E da letra A também. Certo? Então toda vez que a gente tiver círculo, a gente tem que prestar atenção nisso, que se a gente girar no círculo ou na função horária ou na anti-horária, a gente não muda as posições. A gente mantém o sistema igual, mantém todo mundo da mesma forma. Tá? Acho que não. Tá? 41. Essa tá 41. Tá errado? Ah, tem um erro aqui, tá? Então, permutação de 4, a gente está certinho ali. Só que a gente tem uma outra variação. Cada homem pode ter quantas mulheres com ele? Pode trocar 3 vezes de posição, não é isso? Então, a gente vai ter a conta como? A permutação circular, que é são os pares que a gente tem, homem e mulher, tá certo? O 2, que é a permutação no par de posição, né? Então posso ter H1N1 ou N1H1, tá? Agora nós temos outra permutação. Que a gente tem assim, quantos pares nós podemos formar? Então aqui, quantos pares podemos formar com
3 meninos e 3 meninas. Tá bom? Quantos pares nós podemos formar? Então, por exemplo, o H1 pode formar 3 pares. Certo? O H2 e o H3 também. Então, eu posso formar 9 pares diferentes. Essa letra D. Então, peraí. Tá, então cada um pode formar 9 pares. Só que nessa formação de pares, eu posso ter pares triplicados. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo. De novo aqui, H1, M1. Vou mostrar aqui mesmo, tá? Assim como eu posso formar aqui H1, M1, H2, M2, eu posso estar formando aqui, ó, H3, H1, M3, H2, M2, M1 e H3, M2. Tá certo? Então eu aqui formo 9 pares se a gente estiver em linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então H1, M1, H2, M2, H3, M3. Mas eles também podem inverter a posição. E quando eu emendo um no outro, por exemplo, formei aqui pares H1, M1, H2, M2, H3, M3. Então tem esses pares aqui. Tá? Mas também posso ter o par M1H2 e M2H3. E eu fico faltando esse aqui. Porém, quando a gente fecha o círculo, eu formo esse par também. Então, da mesma forma que a permutação circular funcionou daquela forma lá, aqui na combinação de 3 meninos e 3 meninas, combinação de 3 meninos com 3 meninas, eu vou ter uma combinação de 3 meninos e 3 meninas, certo? Nós vamos ter 9 pares, tá? Mas como está em círculo, a gente também vai dividir por 3. Então eu vou ter 3 possibilidades. De pares diferentes, montando essa trinca desses 3 meninos e 3 meninas. Então nossa resposta final vai ser igual a 4 possibilidades que a gente teve ali dos pares com a permutação no par, vezes o total de pares formados, que é igual a 3. Então isso aqui vai dar igual a 12. A resposta certa, tá? Então essa combinação final aqui. Essa questão, Bruno, também está naquele grupo das bem difíceis, tá? Não é uma questão trivial.
O 9 foi 9. Tá bom? Completei isso aqui, tá? Quê? Completei. Ah, questão 11. 11? Aham. Questão 11. Acho que não. Questão 11. Listando-se em ordem crescente. Listando-se em ordem crescente os números, todos os números de 5 dígitos formados por 1, 3, 5, 6 e 7. São números de 5 dígitos. Pode-se afirmar que nesta lista a quantidade de números menores que 61573, então menores que 61573. Então vamos ordenar isso aqui. Então, o número para ser menor que 61573, tá? Então eu vou fazer ao contrário. Então eu vou calcular o total de números. Tá? Então vamos lá, quanto é o total de números? De 5 dígitos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5, 4, 3, 2, 1. Então 5 fatorial eu tenho 120 números, é o meu total de números, tá certo? E na segunda parte eu vou calcular maiores do que 61573, tá? Então vamos lá, se eu quero maior do que 61573, quantos números? Vamos primeiro fazer com base. Primeiro eu vou simplificar, 161, tá certo? Então, essa é a quantidade de números que eu tenho agora. Quantos são maiores que essa parte final? Tá? Então, eu tenho que ter aqui números maiores do que 5, tá certo? Para eu fechar isso aqui, porque nesse caso aqui eu não tenho ninguém maior do que 7, não tem nenhum problema. Então, quantos números maiores do que 5 eu tenho nesse grupo? Tem somente 2 números. Pera aí. Então vamos lá, deixar aqui 5. Não tem ninguém maior do que 7, 3. Quantos números maiores do que 3 eu tenho? Então vamos contar aqui. Depois maior que 3 eu tenho 5, 6 e 7. Então aqui eu vou multiplicar esse termo aqui por 6157, tá certo? Então eu tenho uma possibilidade aqui, 1, 1, 1, e aqui eu tenho 3 possibilidades. Tá? Então é o primeiro caso. No segundo caso, então eu tenho 6, tenho 1, vamos lá ver. 5. 7 é o maior número, então não me interessa ver se eu tenho nenhum número maior que 7, porque eu não tenho. Então eu vou ter que ver aqui números maiores do que 5, tá certo? Quantos números maiores do que 5 nós temos? Olhando aqui. Certo? Eu tenho somente 2 números, então aqui então tem 2 números maiores do que 5, tá certo? Quantos números sobraram para eu preencher a casa das dezenas e das unidades? Eu já tenho 3 ocupados, sobraram só 2, então fica 2 e 1. Então eu tenho 4 possibilidades, tá certo? Agora nós vamos fixar o 6 e eu quero ver quantos números
maiores do que 1. Tá certo? Quantos números maiores do que 1 eu tenho aqui? Tem 4 números, tá certo? E quantos sobram para o lado de cá? Usei 2, então 3, 2, 1. Então isso aqui dá 4 fatorial, dá 24 números maiores do que 61573, tá certo? Então qual é o total de números maiores do que 61573? Ah, não, agora eu tenho o... Então agora eu tenho que ver quantos números maiores do que 6 eu tenho naquela lista. Quantos números eu tenho? Somente 1, tá certo? E quanto é que eu tenho para diante? Usei 1, sobrou 4, 3, 2, 1. Tá certo? Então 4 aqui também tenho 24 números maiores do que o 61573, maiores do que o 6.700 e pancada que a gente vai ter aqui. Certo? Então, qual é o total de números maiores que 61573? Vai ser igual a 3 mais 4 mais 24 mais 24. Então dá 48 mais 7, 55 números. Então os números menores do que 61, então N aqui menor do que 61573 vai ser igual a 120 menos 55, que dá igual a 75 números. Bem? Tudo bem, pessoal? Isso aqui não é difícil, isso aqui é uma questão média para fácil, tá, pessoal? Bruno, só é chata. A gente tem que dividir em várias partes. Tá? Geralmente essas questões que mais se confundem. Com certeza. Pediram 47 também. 47? São várias vezes passando no final. Hã? Maravilha aqui. Anagramas da palavra espécies. Tá chique, mas eu recomendo isso. Ele quer saber quantos anagramas e ele quer a posição da palavra espécies. Tá? Vamos lá. O que é um anagrama? Anagrama é qual a variação que eu posso fazer com esse tipo de palavra. Certo? Então, com essas letras eu posso fazer quantos jogos de letras com isso aqui? A mesma coisa que número, só que aqui chama de anagrama. Então eu posso colocar X, E, P, C, E, S. Tá? Então um exemplo de anagrama. Bota X, P, C, E, S, E. Isso aqui é um anagrama de SpaceX. Tem todas as letras que foram usadas em SpaceX de outra forma. Tá? Então isso que é um anagrama. Então ele quer saber qual é a posição da palavra SpaceX. Tá? Então vamos ver quantas antes de SpaceX podem existir. Tá certo? Então vamos começar a ordem alfabética. Dentro de SpaceX, quem é a letra que vem primeiro? Não é o C? Então lá, C. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, primeira letra é o C.
certo? Então, depois do C, quantas eu posso ter para cá? Posso ter 6, 5, 4, 3, até que não sei. Uma já foi usada, né? Então, posso ter 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo? E quem são as letras que sobraram para cá? E, P, S, X. Tá? Então seria 5 fatorial. Só que qual é o problema que eu tenho aqui? Eu não tenho E repetido 2 vezes. Então o E repetido 2 vezes eu posso escrever ele de uma forma ou de outra. Tá certo? Então, na verdade, eu vou ter, por ter uma repetição, eu vou ter que dividir por 2 fatorial. Então seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Tá certo? Que isso aqui daria 60. 60, tá? E vou explicar agora o porquê disso aí, tá? Acabou que eu não vou nem dar aula para vocês de fazer a videoaula, porque eu já estou dando aqui. Eu já falei de permutação circular e agora nós vamos falar de permutação com repetição. No caso, com repetição de termos, tá? De chamar de termos. Não sei se é uma coisa adequada. Então, um exemplo aqui. Por exemplo, quantos números nós podemos formar com os algarismos 1, 1, 2. Tá certo? Então a gente poderia formar aqui. Seria 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Tá certo? Só que quando a gente faz as contas lá, que a gente coloca aqui 1, 2, 3 posições, a gente tem 3 termos, seria como? Seria 3 vezes 2 vezes 1. O certo seria ser 3 fatorial, que é igual a 6. Tá certo? Só que qual é o problema? Eu não tenho 2 números iguais? E esses números, se eles inverterem a posição, eles não se mantêm iguais? Tá? Então, quando a gente tem essas permutações com a repetição, a gente tem que dividir, tá? Pela quantidade de termos que tem repetido. No caso aqui seria 2 fatorial, então seria igual a 3. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem permutação e tem repetição, a gente vai fazer aqui, permutação, chamar de P, que é a posição que a gente faz, tá? Então aqui, ó, X, Y, Z e aqui vai, tá? Então, a nossa conta, quando a gente tem repetição de termos, a gente seria P fatorial dividido por X fatorial, Y fatorial, Z fatorial, tá? E aqui vai. Vamos dar um outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho o número 7, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 2. Quantos números nós podemos formar com os algarismos desse número aqui? Certo? Então seria, vamos dar aqui, números de 2, 3, 6, números de 9 algarismos. Tá? Como é que seria isso aqui? Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Certo? Então seria aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que o que acontece? Nós temos 3 algarismos que se repetem. O 1
se repete 2 vezes, o 2 3 vezes e o 4 2 vezes. E quando eles trocam de posição, eles não alteram o número. Por exemplo, se um trocar de posição com um, alterou? Não alterou. Então, para cada combinação que eu tiver 1, eu tenho que dividir por 2, porque ele está se repetindo 2 vezes. E aí vai, tá certo? Então, a permutação aqui, a quantidade de números que a gente quer aqui seria uma permutação, tá, de 9 elementos, que teria uma repetição do 1, 2, 3, 2. Então seria 9 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Tá? Em suma, toda vez que a gente tiver que formar palavras, anagramas ou números, com uma série de números que você tem, que tem repetição, vocês têm que fazer essa permutação. A quantidade de termos que você tem, a quantidade de posições, dividido, fatorial disso, dividido pelas repetições, pelo fatorial das repetições que você tiver. Tá bom? Dá uma parada aqui e a gente termina a questão daqui a pouco. Já não terminou a questão? Hã? Terminou não? Não. Pode terminar. Tá. Então vamos terminar. Certo? Então voltando para a questão. Então voltando para a questão ali. Se a gente tem 2 E's aqui, a gente tem a repetição, então eu vou dividir por 2 fatorial. Então eu tenho 60, primeira parte eu tenho 60 números, 60 palavras, 60 anagramas que vem antes de SPSEX. Agora nós vamos para a posição com o E primeiro. Então aqui vai ser o E primeiro, certo? Então eu tenho que ver menores do que o S. Quantas letras menores do que o S nós temos? Todas as outras, né? Aliás, só o X que é maior que o S, né? Minha ordem alfabética aqui vai ser C, E, P, S, X, tá certo? Então, menores do que o S, eu tenho somente uma posição, certo? Estou fazendo errado. Vou fazer aqui o contrário. Então, eu tenho ex, P, C. Eu não vou trabalhar com ninguém menor do que o X, que todo mundo vai ser menor do que o X no final, certo? Então vou agora só menores do que o E, certo? Vamos ver aqui, E. E agora eu vou ver menores do que o X. Quantas letras menores do que o X eu tenho? Tem todo mundo, mas aqui só tem uma posição, então aqui vai ser uma palavra só, tá certo? Então essa é a posição da palavra SPSEX, é o final dela, tá? Então agora nós vamos para E, S, P, C. Quantas agora menores do que o E? Menores do que o E, eu só tenho C. Ele já está ocupando, então não pode ser. Então aqui eu também só tenho uma palavra, não vai me interessar, certo, Alex? Aqui é 1, aqui é 1. Então aqui é a posição exatamente da palavra SPSEX. Vamos de novo. Não, tá certo. Vamos lá agora. E, S, P, C, E, X. Então eu vou ter E, S, P, menores do que o C. Também não tem ninguém, tá certo? Então agora E, S, P, C, E, X. Eu tenho E, tenho S,
menores do que P. Depois tem C. Acho que é aqui que eu estou errando. Tá, agora vamos lá. Menores do que P, eu tenho quantas letras? Porque aqui menor que C, menor que A, não tinha ninguém, então já estava ocupado. Menores que o P, eu tenho quantas letras? Tá certo? Então, menores que o P, a gente tem o S e o X. Então, tem duas posições aqui. Certo? Quantas letras sobram para as outras três posições? 3, 2, 1. Então, aqui eu tenho 12 anagramas antes de SpaceX. Tá certo? Já tem a 60 com C, 12. Agora vamos para o último caso. S, P, C, E, X. Tá? Então tem o E menores do que o S. Quantas letras menores do que o S eu tenho? Somente uma. Tá certo? Então agora vamos ver. Uma, já usei duas, sobra 4, 3, 2, 1. Tá? Como está para o lado de cá, isso aqui fica certo. Então aqui eu tenho 24 posições. Então eu tenho menores antes de SpaceX. Você tem 60 mais 12 mais 24. Isso aqui dá 36 mais 60, 96. Então a SpaceX está na 97ª posição. Que é letra... Ih, caramba, errei feio. A gente pode dar pausa depois. Pode dar pausa aí. Essa aqui está considerada difícil? Essa é.